antigamente eu via isso, né? Para você aceitar vir para a igreja, primeiro eu vou parar com o meu vício. Depois eu vou para a igreja. Já Mas se o começa cara errado aí, já já, começa né? errado. Mas se o cara vai, não, eu vou para a igreja e lá eu creio que eu vou vencer meu vício. Mas muitas vezes é um processo. Você Ih, Caio. entende? O Wendel saiu, não aguentou a resposta. Pergunta. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Você, meu querido, minha querida, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado. Mais uma semana aí, estamos aqui, essa tríade de pessoas abençoadas, pecadores e santos, como dizia Lutero, né? Justo e pecador simultaneamente, daquela catucada no Wendel, né? Só porque não gosta dos reformados, amém? Eu amo eles. Ama igual os católicos, né? Abraço aos nossos irmãos reformados. Abraço, abraço. Abraço a todos. Mas tá bom, vamos lá, vamos continuar nossos assuntos. Leozeira é com você. Show de bola, show de bola. É isso aí, gente. Vamos dar continuidade então aos nossos assuntos aí. E eu já quero começar citando o versículo-chave, já logo no versículo 12 do capítulo 6. Se você não está acompanhando, eu sugiro que você pause agora esse vídeo, volte nos vídeos anteriores e pegue desde o início. Gente, tá muito bom, tá muito bom. Vem para vocês conseguirem acompanhar o nosso raciocínio aqui, tá bom? E eu já quero logo mandar para o Wendel aí, nosso teólogo, para nos dar um panorama, ou melhor, um pano de fundo sobre esse versículo, Wendel. Olha só o versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. E aí, Wendel? Tudo me é permitido? Posso fazer o que eu quero? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia aí para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Esse texto ele aborda de maneira bem cultural, né, o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Havia, pela prática da cultura grega, umas afirmações, umas colocações que as quais o apóstolo Paulo vai tratar nesse versículo, né, de que tudo era lícito, de que todas as coisas eram lícitas, de que todas as coisas eram permitidas, né? E aí depois, no versículo 13, ele também vai abordar questões da mesma forma cultural, né, com relação aos alimentos, ao estômago. Na cultura grega, as pessoas enxergavam o prazer, as vontades, os desejos como algo que deveria ser consumado, deveria ser realizado. Não porque ele trouxesse necessariamente algum benefício, mas porque era algo que eles entendiam ser natural, era algo que eles entendiam como, né, como o versículo 13 vai citar, né, como alimento para o estômago. O estômago é para o alimento é para o estômago. Então, a imoralidade, que é a base aqui da argumentação de Paulo, a imoralidade sexual, ela tinha um lastro muito forte na cultura grega. E a cidade de Corinto, né, por tudo que a gente já falou anteriormente sobre os templos, os cultos e a forma de se prestar culto, inclusive com a prostituição, era algo muito comum. E a cidade de Corinto ela era conhecida por isso. Então, essa ação ilícita, essa ação pecadora de imoralidade, ela era vista pelos coríntios, assim como era vista pelos gregos, como algo permitido. E eles agravaram, aprofundaram um pouco mais, porque aparentemente, pelo que o texto nos faz refletir, né, nos faz pensar, é que os coríntios pegaram a liberdade cristã e pegaram essa liberdade e a ampliaram de uma tal forma que entendiam que eles poderiam, não acredito que sejam todos de Corinto, mas uma parte da igreja,
que toda a prática ela era lícita, porque havia liberdade em Jesus para se fazer tudo, né? Então, aí Paulo cita essas expressões, essas falas, que eram muito utilizadas para argumentar a favor de práticas de cunho sexual, né? Então, todas as coisas me são lícitas, aí Paulo diz, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me permitirei ser dominado por nenhuma delas, né? Então, o alimento é para o estômago, então todas essas afirmações que Paulo aborda aqui, é tudo dentro do contexto cultural grego, para afirmar, né, que eles tinham liberdade. Os gregos já se achavam livres para fazer o que bem entendiam, como... Eu não creio se a gente já falou isso no episódio anterior, ou em outros episódios, mas a gente abordou a questão do... Também havia naquela época uma afirmação de que havia uma dualidade, né? O corpo, ele foi formado por um Deus inferior, e tudo que era do espírito era algo bondoso, era algo melhor. Então, era algo superior, como a mente, o pensamento, a filosofia, os discursos. Então, todas essas coisas eram muito valorizadas. Até por isso que a igreja de Corinto abraçou também um pouco essa visão em alguns momentos. Alguma parte dela, né? A igreja de Corinto, ela é muito faccionada, ela tem muitas facções, né? Muitos grupelhos dentro dela. Então, uma parte mas era a igreja muito não é unida, única desde o começo? Quem dera fosse. Então, assim, a gente tem uma igreja muito fragmentada em várias vertentes, tanto espiritual como... aí a gente tem as brigas, né, entre os apóstolos ali, quem era de Paulo, quem era de Pedro. Não a briga é dos apóstolos, mas da comunidade que fazia essa separação por quem era de Pedro, de Apolo, de Paulo e tal. Então, ou até do próprio Senhor Jesus. Então, a gente tem dentro da igreja essa visão que foi implementada. Ela é tão forte, essa visão que a gente conhece como gnosticismo, né? E essa dualidade que vem da filosofia de Platão, que o apóstolo João, por exemplo, na sua primeira carta, toda a primeira carta de João, ela é focada em combater esse dualismo entre a alma e o corpo. Então, você tem uma inferiorização do corpo pela visão dessas pessoas, e uma visão muito alta, né? Uma visão muito elevada da parte espiritual. Então, o corpo você se aliviava, né? Tanto que havia algumas práticas algumas defesas, inclusive, de práticas de que você podia se aliviar até em público, né? Sexualmente falando, ali sozinho. Então, para essas pessoas não havia problema, porque o corpo para eles não tinha grande valia, né? Não tinha grande importância, ao contrário do espírito, que era muito importante. Então, se você estava ali se consumindo por desejos, você já se aliviava para acabar logo com essas vontades menores, mundanas, pequenas, para você se concentrar nas coisas mais elevadas do espírito. Então, para eles não tinha pecado, e aí por isso que João vai dizer lá no capítulo 1, que aquele que disser que não tem pecado está mentindo, né? Porque todos nós somos pecadores, e aí ele vai argumentar nesse sentido. Então, essa visão, ela estava impregnada também na igreja de Corinto, de que o corpo ali, ele era só um receptáculo da alma, né? Tem uma visão na igreja também, que parte também desse pressuposto platônico, de que nós vamos retornar para o céu, que a gente estava guardado no céu, lá em algum isso lugar. É um problema grave. Uma alma que estava preservada no céu, e aí Deus criou um receptáculo para essa alma já pré-existente. Isso não é bíblico, tá? Biblicamente falando, o ser humano passa a existir na sua totalidade de ser no momento que o óvulo é fecundado. Ali passou a existir uma vida humana. Antes disso, não há espírito, não há alma, muito menos corpo, né? Então, essas coisas, esse é o pano de fundo histórico desses versículos iniciais com relação ao assunto que Paulo vai abordar aqui. Muito bom. Ângelo, gostaria de comentar alguma coisa aí do que foi dito pelo nosso
Reverendo? Não, a ideia filosófica, né, é que a matéria ela é caída, corrompida, né, feita pelo demiurgo, se eu não me engano, e o espírito é mais elevado, né, por isso que a madeira apodrece, o ferro enferruja, o corpo apodrece, né, essa questão de declínio da matéria, né, então por isso que a filosofia do gnosticismo foi muito forte ali no primeiro século, né, deu um trabalho enorme para a igreja ali acredito nos 2 primeiros séculos, no século I e século II, né, o gnosticismo entrando forte dentro da igreja, por isso que João também vai falar, né, para testar os espíritos, né, todo espírito que não diz que Cristo veio em carne, né, justamente por causa disso, né, como que uma divindade pode habitar naquilo que é impuro, né, naquilo que é caído, né, na matéria, né, então o testar o espírito ali, todo espírito que diz que Cristo não veio em carne, esse espírito é da parte do anticristo, né, já demonstrando que o gnosticismo não é bem-vindo dentro da igreja. E também essa questão do aliviar-se, até mesmo do tudo me é lícito, né? Porque a gente acabou falando da cultura, né? E era cultura. Então, quando a gente enxerga uma cultura, quando a gente vem de uma cultura, normalmente aquilo não é pecado, né? Quem pratica aquela cultura. Isso a gente até falou nos vídeos anteriores. Mas quando o cristianismo vem e aquilo bate de frente com alguma diretriz, alguma dogmática, alguma questão do cristianismo, vamos dizer assim, salvífica, né, até mesmo de santidade, aí a gente tem que parar com aquela cultura. Então era normal a cultura ali dentro da Grécia e de Corinto por conta do templo de Afrodite, e também tem que levar em consideração que existem 2 tipos de prostituição no Novo Testamento. A prostituição, eu não recordo de cabeça se tem aquela prostituição por dinheiro, igual hoje em dia, né, as do Job, mas a maioria ali que eu lembro agora do Antigo Testamento também, a grande parte, e do Novo, mas principalmente do Novo, são prostitutas cultuais, né? Então ali... O trabalho da prostituição, ele é muito mais antigo que isso, né? Lembra Sim. No caso, por exemplo, se eu não me engano, do filho de Jacó, acho que... Sim, Judá vai Isso. em relação sexual com a sua nora, né? A Tamar, sem saber que era ela. Porque ele achava que ela era uma prostituta, né? Isso, exatamente. Nesse momento, eu acabei me esquecendo da prostituta mais importante do Antigo Testamento, que é Raabe. E literalmente, o texto diz que ela é uma meretriz. Nenhum texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, abre margem para dizer que Raabe era uma prostituta cultual. Ela era uma prostituta por dinheiro. Então, aí a gente vê como um trabalho, né? Mas na grande maioria das vezes, quando justamente os textos bíblicos vão tratar sobre a prostituição, é prostituição cultual, né? Tem até um livro... Eu acho que, né, na perspectiva da prostituição cultual, é a prostituição com o invólucro da religião, né? Então, aquelas mulheres, elas trabalhavam para o templo, elas serviam ao templo, e o meio pelo qual elas serviam ao templo, além das ações ali do culto, né? Não sei, das danças, das oferendas ali que elas ofertavam, coisas parecidas, também tinha aí a parte do culto, que era a prostituição. Então era uma mescla, né, entre viver de prostituição, porque tinha a prostituição no período do culto, mas também tinha a necessidade de haver a prostituição para que muita gente fosse lá justamente interessado por isso, né? Não só para ofertar aos deuses, mas se dava para agradar gregos e troianos ali, se satisfazer enquanto agradava aos deuses, por que não, né? Era muito melhor, muito mais fácil. E tem um livro, acho que se não me engano é A Origem de Javé, é um livro editado pelas Edições Paulinas, né? Então é católico, eu esqueci o nome do autor agora. O autor vai tratar em algumas passagens, em alguns momentos do Antigo Testamento, quando o povo de Deus se corrompem, muito possivelmente havia prostitutas no templo, até mesmo homens transvestidos de mulheres ali. Então, para vocês, a gravidade do pecado que vem desde o Antigo Testamento, por isso Paulo vai bater tão firme justamente na igreja de Corinto quanto a isso, né? Aqui nós temos o livro A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome. O autor é o Thomas Homer. A editora também é católica, mas não é a Paulina, mas é a Paulus. Então, se você quer ver
um pouco mais sobre a origem do nome, do Deus de Israel, essa questão um pouco mais acadêmica, recomendo esse livro. E esse livro aqui na página 195, em outras páginas, vai tratar sobre a prostituição. E é a parte que eu comentei e que o Wendel também comentou sobre a questão da prostituição cultual e a prostituição de homens também, né? Transvestidos de mulheres. Muito possivelmente havia prostitutas no templo, até mesmo homens transvestidos de mulheres ali. Então, para vocês, a gravidade do pecado que vem desde o Antigo Testamento, por isso Paulo vai bater tão firme justamente na igreja de Corinto quanto a isso, né? Eu quero aproveitar esse ensejo que o Ângelo deu aí com relação à prostituição possível, né? De homens também, né? No versículo anterior aí, antes do 12, no versículo 11. 9, aqui, 9. no 9, isso, anterior, no 9, na versão da NVI, tá? Não nessa última versão, mas a versão anterior. Eu acho que na última acho que deve ter mantido, mas na versão anterior, a tradução diz assim: vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, né? Lembrando aqui que o texto era sobre litígios entre irmãos, né? Tava tendo um problema ali financeiro, que foi o que a gente falou no último vídeo. Aí Paulo vai argumentar sobre não enganar, tá? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos e ativos, né? Aí entra duas expressões, duas palavras gregas para determinar qual era a prática de imoralidade sexual que a pessoa praticava. Porque essa visão, por exemplo, aí alguns vão argumentar hoje de que a Bíblia nunca fala de relacionamento homossexual, que a Bíblia sempre aborda a prática, e aí eles fazem entender que aquela prática ela era ruim porque ela era religiosa, porque ela era de uma forma compulsiva, né? Então, um senhor de escravo tomava um escravo e obrigava ele, coisas semelhantes a essa. Mas essa expressão, biblicamente, nos textos originais bíblicos, você não vai ter palavras como homoafetivo, homossexual, ou coisas similares a ou elas. ativo ou passivo, né? Você vai ter ali expressões que fazem entender qual que era a posição daquele homem no ato sexual, né? Então, que fazia as pessoas ali compreender, porque a questão era prática e não a identidade, né? Essa visão de identidade sexual que você tem hoje em dia, essa visão, ela é atual. Eu acho, se eu não me engano, essa identidade de gênero passou a existir no século no século passado, se eu não me engano, acho que no meado dos anos 40, 50, que começou essa ideia nos Estados Unidos. Então, essa visão de identidade sexual nunca houve na humanidade até 100 anos atrás, tá? Menos até. Então, essa questão de lésbica, de gay, de bissexual, de várias terminologias que define a identidade da pessoa. A pessoa, naquela época, a identidade dela não era a prática sexual. Ela tinha uma prática que era condenável, mas a identidade dela não era aquela. Ela era beltrana, ela era ciclana. Hoje em dia, a gente atrela a identidade da pessoa. Então, a pessoa, ela é homossexual. Ela não pratica homossexualidade. Ela é. Ele não pratica a prática heterossexual. Não, ele é heterossexual. Então, faz parte da essência dele. Faz parte do caráter da pessoa dele, né? Então, para quem tem essa dificuldade de compreender essa ausência de postura bíblica sobre a identidade, é porque não existia. Como é que Paulo ia combater algo que, na visão do mundo comum, secular, ninguém era visto ou entendido como identidade à prática sexual? Então, por isso que muita gente argumenta contra os textos bíblicos que condenam as práticas sexuais homoafetivas, porque o texto bíblico não fala sobre o relacionamento, porque o relacionamento não dava identidade naquela época, tá? Então era a prática, era o que se praticava que a Bíblia condena, era a prática em si. Então a prática é pecaminosa. Muito bom, muito bom. Inclusive usam até de desculpas, né? Que é o que nós estamos tratando aqui, de que todas as vezes que a Bíblia trata essa questão de imoralidade sexual, elas estão ligadas a
ao ambiente religioso, né? Então, ou seja, já que está fora da religião, então é permitido. Mas no caso não é isso que o autor está dizendo. Não é isso que as Sagradas Escrituras nos mostra. O que é errado, independente se é do local. Ah, mas o texto está envolvido juntamente, principalmente no Velho Testamento, né? Sobre o corte de cabelo, Mas é preciso analisar a Bíblia como um todo. A gente precisa olhar esses assuntos como um todo. E aí, quando a gente parte do princípio do que foi tratado pelo Wendel e ressaltado pelo Ângelo, sobre a dualidade, sobre essa filosofia que dominava aquela época, e a gente vê o apóstolo Paulo começar a nossa conversa aqui, né, com o versículo de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é como se as pessoas estivessem utilizando da filosofia da época para justificar a sua falta de conversão, ou justificar a sua falta de profundidade no que é o evangelho. Tanto que o apóstolo Paulo, nesse mesmo bloco de versículos aqui, ele faz questão de, inclusive, citar a ressurreição de Cristo, que foi aquilo que nós conversamos, né? Porque a mensagem aqui é o Cristo ressuscitado, é o Cristo que foi crucificado e ressuscitado. E sobre essa premissa é que gira toda a nossa fé. É aquele negócio, né? O cristianismo é a única religião que é baseada na testemunha. Nós não somos baseados apenas na filosofia, é testemunha daqueles que viram a ressurreição e deram a vida por ela. E a nossa fé se baseia na ressurreição de Cristo e tudo que ela envolve. E aí entra no que o próprio Cristo disse para Nicodemos, porque quando a gente se converte, é um novo nascimento. É como se fosse uma virada de chave, um novo entendimento. É como o próprio Jesus diz lá em João 10, né? Que quando ele vai falar que ele é a porta das ovelhas. As ovelhas entram e saem e encontram pastagem. É como se elas entrassem para morrer. Elas entrassem para morrer na porta das ovelhas e elas saem livre. Mas ao sair livre, para elas encontrarem pastagem, ela precisa de um pastor. E esse pastor, o próprio Cristo, na sequência dos versículos, diz que ele é o bom pastor porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. É como se todo aquele que se converte, ele entra escravo, sai livre. Mas quando ele se depara com a sua liberdade, o Espírito grita no coração dele: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida? É o Senhor que me leva para o alimento? Não sei se eu estou me fazendo claro. E se eu estiver confundindo ainda mais a sua cabeça, gente, comenta aí, né? Coloca a dúvida, né? A dúvida que nós vamos fazer questão de responder nos próximos vídeos. Mas eu penso que é isso, porque tudo me é lícito, porque agora eu sou livre. Eu me deparei com a liberdade. Mas a liberdade sem Jesus é uma volta à escravidão. Então a gente para e olha para aquilo e fala, não, por mais que eu esteja livre, por mais que a minha carne grite por algo que eu estou lutando contra, eu sigo ao bom pastor. E o bom pastor quer que eu seja como ele. Então, que assim seja. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo não me convém por quê? Porque eu vou para o inferno? A questão não é essa. Ir para o inferno ou não. A questão é ir até o meu Senhor e ser como ele. Esse é o pensamento do cristão. Porque o cristão, quando se converte, não deveria ter mais medo do inferno. Ele deveria ter medo de não ser parecido como Jesus. Essa é a questão. Porque algumas igrejas focam muito nessa ideia e às vezes trabalham no medo. E é por isso que muitos crentes caem, principalmente na questão sexual. Porque tratam a questão com medo. Né? O medo de ir para o inferno, o medo da condenação. E de fato, a condenação vai vir? Vai vir. Mas o cristão que é convertido de verdade, quando ele tem um encontro com Jesus e o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, não é o medo de ir para o inferno que o motiva a abandonar as práticas sexuais. É que ele quer ser parecido com Jesus. Ele é movido pelo amor. Olha o que Jesus fez por mim. O mínimo que eu tenho que fazer é segui-lo. É o mínimo. Nós somos o povo que é movido pelo amor. E aqui me parece, que nem vocês estão falando aí, que quando se pega a filosofia da época, a questão sobre a imoralidade sexual, era como se os cristãos estivessem abraçando uma desculpa. Eu sou assim mesmo e é Deus que tem que me mudar. Porque se ele não me mudar, eu vou continuar fazendo e tá tudo certo.
porque cultural, a carne, né? É a carne. Eu preciso alimentar essa minha carne. Eu não consigo ficar sem sexo. Então eu vou alimentar até que Deus tire de mim esse desejo. Sendo que, na verdade, o coração de um convertido que entendeu de fato a sua fé é: eu não vou praticar porque o meu Deus não gosta. E eu quero agradar o meu Senhor. Porque eu quero ser parecido com Ele. Simples assim. Ah, mas você nasceu tem de medo novo, né? É, exato. Mas você tem medo de ir pro inferno? Amigo, ele me tirou do inferno. Era pra mim estar lá. Ele me tirou do inferno. O mínimo que eu tenho que fazer é ser parecido com ele. E acabou. Eu acho que é mais ou menos isso daí. Essa lógica, né, que as pessoas podem ter esse princípio, essa visão que o Léo abordou, né, de que até que Cristo me mude, eu vou continuar assim. E ela pode tentar estruturar esse pensamento numa filosofia errada, né, num pensamento, numa ideia equivocada a partir do momento, não, eu tenho esses impulsos sexuais e esses impulsos são naturais e por serem naturais, eu acredito que eu tenho que satisfazê-los. É justamente contra isso que Paulo vai argumentar no versículo 13. Né? Vocês afirmam aí, versículo 13, né? Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo, e aqui Paulo ele vai contra toda a filosofia da época, né, dessa visão de que a matéria ela é má, de que a matéria ela é perversa, e tudo que é de bom, tudo que é de sagrado está no âmbito intelectual, no âmbito do espírito, e nada que é bom, nada campo que realmente das ideias, tenha né? nada que seja bom está no tato, no cheiro, no paladar, no toque, não tem nada na matéria. Está tudo no âmbito intelectual ou espiritual, está tudo fora da matéria. E aí Paulo vai colocar o corpo em um status muito elevado. Ele vai dizer que o corpo é para o Senhor. E Deus ressuscitou. Não, perdão, desculpa te cortar. Desculpa, pode concluir. Tá? Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Então, o nosso corpo não é para a impureza, mas para Deus. Esse é o objetivo do corpo. Quando nós fomos criados, né, a partir de Adão, né, a humanidade foi criada, Deus desceu e formou o corpo do pó da terra. Soprou nas narinas, e aí nós entendemos que a partir daí ele criou alma e espírito, ou entenda aí você se é um, se é dois, se é junto, não importa. Tricotômico, dicotômico. É com você. Se é corpo, o corpo foi formado pelas mãos de Deus para ser a habitação de Deus, tá? Então veja, como o corpo ele é importante. Hoje, a gente mantém uma visão do corpo muito platônica, inclusive na igreja, tá? Inclusive na igreja. Muitas vezes nós somos relaxados com o corpo, muitas vezes nós somos despreocupados com a nossa saúde, e o corpo foi feito para o Senhor. Ele não é algo que deve ser destratado. O jejum, ele não é só uma forma de, como já vi muitas pessoas abordarem, de maltratar a carne, e muitas vezes quando as pessoas falam de carne, ela atrela a carne necessariamente ao corpo. Isso não significa que como seja... uma coisa ruim também, né? E como uma coisa ruim. Sempre a carne aí focada naquilo que é o desejo pecaminoso, né? E esse desejo pecaminoso sempre sendo vertido pelo corpo. E não é verdade, tá? A maioria dos desejos pecaminosos não surgem da vontade do corpo, mas muitas vezes da mente. A mente está contaminada. Então, e a gente tem essa visão tão... E verdade isso... É verdade, Oi? só te interrompendo, é tão verdade. Jesus fala: se você for cheio de luz, né, os seus olhos terão luz, mas se você for cheio de trevas, tão densas trevas serão os seus olhos, né? Mais ou menos isso. Perfeito. Então veja que hoje o corpo ele é tão desvalorizado, e aqui mais uma vez, não é querendo agredir ninguém, mas infelizmente esbarra nessa situação de que as pessoas acreditam que o corpo dela não define quem ela é. Então o corpo dela não tem significado nenhum. Ela nasceu no corpo errado.
ele não é homem por ter nascido num corpo de homem, ela não é mulher por ter nascido num corpo de mulher, o corpo não tem valor algum. A definição genética dela não importa. A igreja precisa entender que o corpo tem valor. E aí o apóstolo Paulo vai corrigir a igreja nesse sentido, no versículo 14, vai dizer: Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, se o corpo ele é algo perverso, como pensavam, muitos da igreja estavam pensando que não haveria ressurreição. Para que Deus ia trazer de volta aquilo que nos impulsionava a pecar? Não, deixa esse negócio para lá, vamos viver lá como o Gasparzinho, né? Só flutuando lá, voando, passando pelas coisas. Deixa o corpo. Não, o corpo é algo bom que Deus criou, é algo santo que Deus criou. Nós, na totalidade de quem nós somos, contaminamos tanto o corpo, quanto a mente, quanto o espírito, quanto a alma. E aí você pode faccionar o homem quantas vezes você quiser. Tudo foi contaminado pelos nossos pecados. E não é que as coisas são ruins, é que nós contaminamos com os nossos desejos. E aí Paulo vai continuar, só para me encerrar minha parte, argumentando o seguinte para a igreja. 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu, então, os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? De modo nenhum. Esse é o argumento mais forte que Paulo poderia usar para a igreja. Para as pessoas que não são da igreja, tudo que a gente está falando aqui não tem importância, relevância, a não ser que você queira seguir o evangelho, tal. Se você não quer, tudo que a gente está falando para você aqui é balela. Mas se você decidiu ser cristão, preste atenção. Jesus utiliza-se do seu servo, o Espírito Santo usa o seu servo, o apóstolo Paulo, para nos fazer meditar de que nós fomos chamados, nosso corpo é para estar unido ao Senhor, a tal ponto de que, se nós estamos nos deitando na imoralidade sexual, nós estamos arrastando Jesus Cristo para a nossa imoralidade. Sabe? Como que eu poderia fazer isso, né? Como que eu poderia unir essas coisas aí no versículo 16? Ou não sabeis, aquele que se une à prostituta torne-se um corpo com ela? Pois, como foi dito, os dois serão uma só carne. Então, no ato sexual, você está se unindo a uma pessoa. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, se você se uniu, professou a fé, batizou-se nas águas, participa da ceia do Senhor, você está unido ao Senhor. Você é um espírito com ele. No momento que você está unido ao Senhor, o Espírito Santo habita no seu corpo. Ele faz parte do seu ser nesse momento. Então, você está carregando o Senhor para a imoralidade. Aí, no versículo 18, Paulo vai argumentar: fuja de todo do pecado da imoralidade, porque todos os pecados são feitos fora do corpo. Mas a imoralidade sexual, ela é feita contra o corpo. Ela aflige o corpo. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, não é mais nosso. Não é mais nosso. Nós fomos comprados por um alto preço. Tanto nossa mente, nosso coração, a parte espiritual, os sentimentos e o físico. O corpo também foi comprado, tá? É tudo do nosso Senhor, porque fostes comprado por preço. Versículo 20. Agora, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que são de Deus. Tanto um quanto o outro. Os dois pertencem a Deus. Então, não dá para desassociar uma coisa da outra. Tudo pertence ao Senhor. É a mesma coisa de nós termos alugado uma casa, como um exemplo aqui, e a gente só cuida da garagem. E o resto da casa? É tudo pertencente ao dono. Né? É igual a ordem do Senhor para o pessoal dos talentos, né? O cara vai lá e guarda o talento. Não, eu vou cuidar só das outras coisas, vou deixar guardado. Não, o Senhor mandou multiplicar, é para produzir. Né? Então, é necessário a gente tomar muito cuidado para não sermos contaminados com o mundo. E essa filosofia, ela está tão impregnada, né? Na visão da igreja mesmo, por exemplo, na igreja católica você vê as pessoas, acho que hoje no Brasil diminuiu muito, mas em muitos lugares é subir escada de joelho, dar chicotada nas costas, andar não sei quantos quilômetros de joelho, com cruz nas costas, ferindo o próprio corpo, como se isso glorificasse a Deus, como se o mal estivesse no corpo. Essas ações para
ferir o corpo, não honram a Deus por isso, não existe nenhum texto bíblico lhe pedindo isso. A Bíblia pede para você combater a carne e não seu corpo, né? Então a gente precisa compreender isso de forma mais clara e glorificar a Deus no nosso corpo como no espírito. Mas aí eu vou levantar uma provocação aqui. Bom, o que você falou, de fato, é bíblico, mas aí talvez o pessoal de casa deve estar pensando assim agora. Que você falou do autoflagelo. Mas, Wendel, eu compreendi a fé, eu me rendi a Cristo, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu estou me martirizando, eu estou me flagelando, como você mesmo disse, para tentar vencer, por exemplo, uma atração ou vencer essa imoralidade, essa necessidade abertamente aqui de sexo. Então, como que eu faço para vencer isso? Eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho. E às vezes, no próprio ambiente onde essa pessoa é introduzida, não tem um tato ou não tem uma pegada certa para lidar com essas questões. Porque assim, tudo bem que numa pegada mais corretiva, de fato, o apóstolo Paulo aqui deixa bem claro, e ele bate doído nisso, o nosso corpo pertence a Cristo, então não, vocês não podem praticar coisas que levem o próprio Cristo para lugares onde não deveriam estar, ponto. Mas então me diz, como vence isso? É uma excelente pergunta. Você entende? Porque assim, nós estamos levantando questões aqui sobre o problema dos desigrejados. Esse foi o nosso primeiro tema. E muitos desses pessoais que se consideram desigrejados, talvez saíram de suas comunidades ou do meio da sua congregação porque não foram compreendidos na sua luta contra a carne. Ou talvez não tiveram o apoio necessário para entender e compreender como resistir e como lutar contra essas coisas. Porque tudo bem, nós falarmos sobre isso, talvez nós não estamos passando por essa situação, então fica até fácil. Mas e pro camaradinha lá de casa, agora que tá ouvindo esses três, eu já ia falar 3 barbudos, 2 barbudos e um cara lisa, falar sobre isso. 2 homens e meio. Não, pô, coitado. Fala isso não. Ele... E aí ele tá lutando contra isso, só que tá difícil de vencer. E eu acho, e aqui é um achismo meu, não peguei isso de uma conjectura minha sobre o texto. Talvez foi isso que, inclusive, facilitou para que essa igreja permitisse essas coisas dentro dela. Por não saber lidar, é melhor deixar que a carne seja alimentada como a filosofia grega da época. Já que nós não sabemos como lidar com isso. Ou Deus tome alguma providência e acabe com o meu desejo, com a minha vontade. Porque é difícil, o Léo apontou muito bem. Nós, assim como Paulo, estamos pontuando o pecado, mas como se livrar dele? Porque, acho que nenhum de nós 3 sofremos desse vício aqui, acho que nenhuma vez, não sei. Mas o cigarro. Hoje em dia tem toda uma campanha nacional, tudo governamental, contra o cigarro, tudo, mas daí foi acabando e veio o narguilé e agora vem o vape. Eu que moro perto da fronteira, esse dia eu tava passando pela polícia ali militar, o policial no meio da pista fumando vape. O policial fumando vape, cara. Mas tudo bem. E agora, o cara... Muitas vezes, antigamente, eu via isso, né? Pra você vir pra igreja, primeiro eu vou parar com o meu vício. Depois eu vou pra igreja. Já começa errado aí. Já começa errado. Mas se o cara vai, não, eu vou pra igreja e lá eu creio que eu vou vencer meu vício. Mas muitas vezes é um processo. Você entende? O Wendel saiu, não aguentou a resposta. Pergunta. Voltando ao assunto aí. Voltando ao assunto, então eu creio que é algo que a gente precisa meditar. E aí eu quero ouvir vocês sobre isso, porque de fato é uma das maiores dúvidas desse pessoal que sofre muito com algumas igrejas por não terem resposta. Porque você lidar com o pecado apenas na questão de vai para o inferno ou não, para uma pessoa que já vive um inferno psicológico, é melhor abandonar. Porque, que nem você falou, essa ideia do flagelo, de auto-se flagelar, não é bíblico. E não deveria ser tão pesado assim. Então, nos clareie, Wendel, como a gente lida com isso? Como que a gente consegue fazer com que a nossa igreja caminhe numa direção segura e para que essas pessoas que estão nos ouvindo hoje e talvez até aqui se sentir inclusive atacada pelas nossas falas, como ela consegue lidar com isso? Eu acho que a resposta mais
mais bíblica possível que a gente possa oferecer, porque a gente pode fazer uma análise psicológica, a gente pode tentar compreender os traumas, tá? E não é desprezando de maneira nenhuma os traumas de absolutamente ninguém. A gente, de fato, compreende que muitas pessoas passaram por dores, por lamentos, né? Por aflições, e a gente compreende isso, tá? Completamente. Mas, biblicamente falando, a gente tem Jesus conversando com a mulher que foi pega em adultério, né? Foi jogada lá aos pés do Senhor. Ele escreve alguma coisa lá, o pessoal ia apedrejar. Jesus reverte a sentença e Jesus olha para ela e diz: não peques mais. Como para tantos outros, eu não me lembro se era o coxo, se era o cego de nascença, o cego, não de nascença, o cego que ele é curado e Jesus disse: vai, não peques mais. Então, o coxo, né? Você tem uma... Vai, não peques mais para que não aconteça coisa pior. Algo pior. Então, assim, hoje, eu acredito que a gente anula muito a força de vontade e a verdadeira compreensão das Escrituras. O que eu quero dizer? Que existem pessoas, por exemplo, a questão do cigarro que o Ângelo mencionou, né? O meu sogro, por exemplo, ele fumava tal, aí conheceu minha sogra já era da igreja, e aí ele decidiu ir para a igreja também e falou: nunca mais eu vou fumar. E parou. Claro que tem outras pessoas que têm uma dificuldade maior em parar, precisa de um tempo maior, um tratamento, uma redução de danos, se eu não me engano, acho que essa é a expressão que utilizam hoje, né? Então você vai reduzindo até uma hora você eliminar por vez. O pecado sexual, na maioria das vezes, ele é assim. Dificilmente ele é expurgado de uma vez e a pessoa nunca mais retorna a ele. Mas a ordenança bíblica é: vai e não peques mais. E quais são os instrumentos, né, que a Bíblia nos fornece? Em primeiro lugar, é o primeiro mandamento: amar a Deus. É amá-lo mesmo. É desejar andar com ele, é desejar a companhia, é desejar não perdê-lo. É uma paixão por Deus, não é uma paixão pela comunidade da igreja, não que a gente não possa amar, é o segundo mandamento, inclusive, mas um amor incandescente por Deus. E entender o não de Deus, né, o não a determinadas ações, a determinadas práticas, não como uma ação meramente unilateral, em que Deus olha para aquilo e fala: eu não gosto disso aqui, se eu não gosto, ninguém tem que praticar. Acabou. Se eu não gosto, ninguém deve viver fazendo isso aqui. Então, a partir de hoje, a partir desse momento, ninguém vai praticar coisa X ou Y. Não é uma questão de gosto, tá? A questão do pecado é uma questão da natureza de Deus. É ir contra quem Deus é ir contra a essência de que todo pecado é uma afronta a quem Deus é. A mentira é uma afronta a quem Deus é, porque Deus é a verdade. O engano, a impureza sexual é uma afronta a Deus. Por quê? Porque Deus é puro. Deus não se contamina. Ele é santo, tá? Então, é uma ação contra quem Deus é. E nós somos chamados para sermos como Deus é e entender que a vida cristã, ela é, assim, uma vida principalmente para as pessoas que estão em pecados como de homossexualidade, coisas semelhantes, realmente é muito duro, é muito difícil, é muito complicado, e não tem palavra simples, não tem remédio, sabe? Como o pessoal começou a falar uma vez de um PL lá, de cura gay, não existe isso, tá? Pode ser que Jesus, com a unção, ele opere um milagre, talvez,
Mas muitas das vezes você vai ser uma pessoa que vai ter que viver dizendo não para sua vontade. E muitas vezes isso é muito pesado para algumas pessoas. Por que que se torna pesado? Por que que se torna um fardo muito difícil de carregar? Porque às vezes você carrega esse fardo na base da moralidade e não na base do amor. E não porque você quer se encontrar com o rei, e não porque você vive em oração, nem leitura da palavra de Deus, tá? Às vezes as pessoas vão para a igreja, se anexam à igreja, mas o foco não está em Jesus, não está no relacionamento com Jesus, não está em amar ao Senhor. O peso, o fardo que ele carrega moralmente, né? Ele entende que é errado determinado comportamento, é que serve para qualquer pecado, e aí ele fala, não vou fazer. Por quê? Porque eu sou crente. Não é só porque você é crente, porque você tem um dogma novo, é porque essa é a verdade, sabe? Isso é o fato. O seu desejo por qualquer pecado que a Bíblia menciona, seja ele qual for, é um desejo enganoso, é uma manipulação das vontades carnais, e, como a Bíblia diz, se vós fordes guiados pelo Espírito, de maneira nenhuma satisfareis as vontades da carne. Ou seja, quanto mais você se entrega a Jesus sem teatro, tá? Sem aquela teatralidade de culto, de se Uma jogar. conversão genuína, né? Quando você de fato faz esse processo, você tem uma facilidade, não vou dizer que é facinho, mas uma facilidade maior de controlar os seus impulsos. É como se você vivesse na realidade, tá? Você entendesse de fato o que está acontecendo. Quando você compreende quem você é, para o que você foi chamado, é mais fácil você dizer não para as coisas que vão frustrar o seu destino, que vão frustrar o caminho que você decidiu trilhar. Então, na minha perspectiva, as pessoas precisam confiar mais em Deus, amar ao Senhor, verdadeiramente orar todos os dias, verdadeiramente ler a Bíblia todos os dias, ter devocional diário, e passar a fazer jejuns, a ter uma intimidade real com Deus. A partir daí você vai ver que essas fragilidades pecaminosas, elas vão cada dia mais perdendo força. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, menos forças tem. O que eu vejo muitas pessoas se envolvendo muito nos trabalhos da igreja, se envolvendo muito na parte de cânticos da igreja, então cantam bastante, toda hora um louvor, muito importante isso, muito bom isso, mas falta o arroz com feijão, né? Ou, melhor dizendo, né? Falta a proteína de verdade, que é oração e leitura da palavra de Deus. Qual dos dois é mais importante? Aí perguntaram isso uma vez pro A.W. Tozer ou pro Leonard Ravenhill, não lembro qual dos dois. E aí o pastor, ele respondeu com uma afirmação de outro pastor, que eu não vou lembrar o nome agora, que é o seguinte: qual que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda do passarinho? Você decide qual das duas é mais importante, e aí você vai saber qual que é mais importante, a oração ou a palavra. As duas coisas. A oração faz você se quebrantar, faz você se aproximar de Deus, e a palavra de Deus te puxa para fora do sentimentalismo, porque pessoas que só oram e não leem a Bíblia geralmente tendem a serem muito espirituais, né? Espiritualizam tudo. E pessoas que só leem as escrituras e não oram são pessoas que não enxergam as coisas espirituais e passam a viver nesse conflito de é errado fazer isso, eu estou com vontade de fazer isso e não vou fazer por base do que é errado e não mais com base no amor, com base na comunhão, e na intimidade com Deus. Então, assim, não existe um caminho mágico, não existe um atalho. E muitas vezes não é rápido, né? Muitas vezes não é rápido. Tá? Porque um bom exemplo disso é o exemplo do apóstolo Pedro. Lá, pouco tempo antes de Jesus morrer, falou: quando você se converter, vai e confirma os seus irmãos. Então ele não era convertido. E aí quando o evangelho é para ser pregado para os gentios, ele fala, na visão ele fala: mas eu nunca comi nada impuro, agora eu vou lá e matar um animal impuro? Então é um processo paulatino, né? É gradual, né? E é isso que muitas vezes a igreja não entende e a pessoa que sofre do pecado também não entende.
Porque ele acha que ele vai ser igual o Paulo, vai cair do cavalo ali, não, já tô convertido. Não, o processo muitas vezes não é esse. Cada um, por isso que todo mundo vai ser julgado, cada cabeça vai ter uma sentença. Entendeu? E é importante a comunidade entender e ajudar uns aos outros. Por isso que uma coisa que o Léo falou me pegou muito, eu nem sei se foi o vídeo que eu consegui salvar ou que não conseguiu salvar, que essa é a importância da comunidade, da gente, nós nos tratamos como irmãos. Eu tenho que ter confiança no Léo e no Wendel para chegar, me abrir e falar dos meus segredos, me mostrar realmente quem eu sou, falar, eu tô com esse problema para que eles possam me ajudar, e assim sucessivamente, eles comigo. Eu acho que é aí que a gente consegue encaixar bem a resposta do Wendel com o complemento, né? Porque o Wendel falou, nós precisamos ir para a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina? Amar a Deus, como o Wendel falou, e amar ao próximo. E amar a Deus é aquilo que o Wendel falou mesmo, é reconhecer quem Deus é. E quando o Espírito trabalha em nossos corações e a gente consegue olhar e reconhecer quem Deus é, a gente reconhece quem nós somos. E diferente do que muitos pensam, que acaba se tornando um fardo, né? Porque não, eu sou pecador e a gente fica se flagelando a vida inteira, é pelo contrário. É saber que Deus é tão santo ao ponto de olhar para mim, tão pecador como sou, e me amar tanto a ponto de me trazer de volta para perto. E aí, quando eu tenho essa compreensão de salvação, no meu coração cria-se gratidão a Deus e um desejo absurdo de retribuí-lo. É que nem quando você pega quando você pega João 3,16, o clássico da Bíblia, né? O texto áureo das igrejas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E como a gente responde a esse grande amor? 1 João 3,16. E é interessante que é na primeira carta de João 3,16. Que veio, vou até abrir aqui pra gente ler junto. Ou se vocês tiverem aí um acesso mais fácil, pode ler, tá? Que eu tô aqui na do papel ainda, eu tô... Nada digital. Quem achar primeiro pode ler aí, hein? Que nem na igreja. 1 João 3,16. Conhecemos o amor, pois Cristo deu a sua vida por nós. Assim, devemos também dar as nossas vidas pelos irmãos. Então é como se fosse assim, eu olho a grandeza de Deus e o seu amor, e esse amor reflete tanto em mim, e porque ele amou primeiro, agora eu também posso amar. E é nesse jogo de amor que a gente encontra a cura. É por isso que aqui na nossa comunidade, onde eu estou servindo, e no meio das pessoas, eu bato muito nessa tecla de que a comunhão, ela traz a cura que às vezes as pessoas buscam no individual. São aquelas questões, se o Ângelo se enxerga como um pecador e ele sabe quais são as suas fraquezas, e eu tenho o meu pecado individual e eu sei qual é a minha fraqueza, e eu compartilho com meu irmão, como o Ângelo falou agora, ele compartilha comigo, a gente ora junto, a gente cresce junto. A oração que Jesus Cristo nos ensinou, ela já mostra uma oração coletiva e não particular. Por mais que nós temos que ter os nossos momentos de oração, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Entende? O reino é nosso. Então, para as pessoas que passam por essas dificuldades, terão outros irmãos que terão outras dificuldades. Talvez o seu problema é imoralidade sexual, talvez o problema do outro é mentira, mas vocês dois juntos orarão e buscarão a Deus juntos, e crescerão juntos, e serão libertos na hora certa, no momento certo. Eu sei que tem a parte individual, né? Pode falar, Ângelo. E isso é tão profundo que o momento que a gente mais percebe que Paulo sofre é quando ele tá sozinho, preso. Porque os momentos que ele passa quando ele tá com alguém, por isso que Jesus mandou ir de 2 em 2. Entende a correlação bonita que é? Do companheirismo, da irmandade, do compartilhamento, não só da fé, mas também de uma vida. Paulo e Silas, enquanto um canta, o outro vai orar. Entende? E o momento que ele tá mais ali na sua segunda carta a Timóteo, que é o momento mais triste da vida dele, ele tá o quê? Ele tá sozinho. E ele pede, quando você vir, traz os livros, traz a capa, traz João Marcos, que agora é útil para mim. Entende? Mas por que ele tá sofrendo? Porque ele tá sozinho. Então, você, cristão, nunca esteja sozinho. Busque uma comunidade, busque um amigo. Busque. E aí a gente volta no nosso assunto, que é o que nós estamos tratando.
A dor dos desigrejados é achar, e eu não culpo eles, eu culpo várias igrejas que fizeram pensar assim, de que a igreja é o lugar dos perfeitos, e não deveria ser assim. Não é o lugar dos perfeitos, é o lugar daqueles que estão buscando ser parecidos com Jesus. E como a gente busca isso? Sendo santarrão demais, julgando o Wendel no primeiro momento em que o Wendel conta para a comunidade o seu pecado? Ou eu mostrando para ele que assim como ele, eu também sou pecador e a gente tem que buscar Cristo junto? Porque é interessante, que nem você citou a passagem da mulher, né? Que ele disse, vá, não peques mais, mas antes ele faz uma coisa absurda. Ali, Jesus, ele... Se eu sou um fariseu, naquela época, raiz, fariseu, eu tinha ficado pé da vida com Jesus. Porque ele quebrou tudo quanto era tipo de paradigma ali religioso da época. Os caras vieram e tinham motivos para apedrejá-la. E ele toca na ferida. Ué, quem não tem pecados? Atira a primeira pedra. Não, mas quem tá falando isso é o Deus encarnado. E ele poderia muito bem pegar a maior pedra que tivesse ali e macetar a cabeça daquela mulher. Mas ele não fez. E aí ele ainda vira para aquela mulher e fala, cadê os seus acusadores? Ué. Bom, se eles não te acusam, eu também não. Peraí, você tá dizendo para mim que o Deus santo, perfeito, justo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que sustenta a vida, tá olhando para mim, tá dizendo que não está me condenando? Como que eu... Ô, Wendel, fala para mim, quando o Espírito Santo nos convence sobre essa verdade, qual que é a sua reação? Cara, quem é esse? Eu preciso segui-lo. Não tem outro caminho, não tem outro... Você entende como as coisas começam a ficar leve? Não é aquela, nossa, eu preciso... Ai, que sofrimento, que dor. Não é porque a partir de agora ele não tá mais sozinho. Ele tem Deus que habita nele e ele tem uma igreja para ser o seu corpo. A partir desse momento, o fardo é tirado. As coisas têm que ser leves. Eu acho que o que acontece nas igrejas, aí vocês podem comentar também, eu finalizo a minha fala, é que muitas igrejas colocam mais fardos do que apresentam Jesus que tira o fardo delas. Essa é a verdade. E só te respondendo, por que ele não tacou a maior pedra? João 3,17. Porque quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Perfeito, Pronto. né? O objetivo é salvar, né? Condenado já estava todo mundo. Todo mundo condenado. Inclusive, ele vai terminar aqui o capítulo falando, quem não crê já está condenado. E a ira de Deus está sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Permanece sobre ele. Não vai vir agora, só permanece. Já estava. Nasceu, cresceu, pecou consciente pela primeira vez, acabou. Tá? Acabou. Dali pra frente, irmão, é só derrota. É só pra trás, entendeu? Teve uma vez eu tava discutindo, conversando com os crentes muito vida loucas por aí. Discutindo. Quem me conhece aqui, vocês sabem que eu não gosto de discutir. Não gosta não. Aí um Nem deles... de reunião. Aí eu virei pra eles e eu falei, cara, por que você se esforça tanto? Por que você trabalha tanto, se esforça tanto aqui no reino? Pra mim não ir pro inferno, irmão. Aí eu parei e perto de nós tava uma pessoa que não era crente, né, por sinal. Aí eu parei e falei, engraçado, irmão. Se a gente parar para analisar o que a Bíblia nos ensina, quando você nasce, você pega 2 documentos na sua mão. Um espiritual e o do cartório. Você pega a sua certidão de nascimento e a sua certidão de óbito. Ou a sua carta de condenação, vamos dizer assim. Eu falei, meu filho, se você tá com medo de ir pro inferno, eu tenho uma péssima notícia para você. Você já tá lá. Você já tá lá, meu filho. Você só tá vivendo brechinhas do que o inferno será, mas você já tá lá. É que nem uma vez um jovem lá no trabalho veio me perguntar sobre o inferno. Mas, mano, ele me contou a vida dele. Gente, mas pensa numa vida cruel que esse menino teve. Pensa numa... Cara, eu vou falar pra você, esse menino viveu um inferno aqui na Terra. Tudo que você imaginar que poderia ter acontecido. Eu tive vontade de chorar. Ele contando pra mim, eu tive vontade de chorar.
E aí aquilo me bateu tão forte que eu não sei se foi eu mesmo ou o espírito me incomodando, eu fiquei perguntando, pensando comigo mesmo, como que eu vou falar para ele sobre o inferno, sendo que ele vive um inferno muito pior hoje? Como que eu posso chegar para ele e falar para ele assim, olha, você precisa aceitar Jesus, senão você vai pro inferno. E ele pode virar para mim e falar, o quê? Que inferno? Fora esse inferno que eu já vivo? Tá entendendo? Se eu aceitar Jesus, ele vai me tirar desse inferno que eu tô vivendo hoje? E aí? Muitas vezes vai piorar. Você entendeu? Porque a questão não é o medo. A gente não abandona o nosso pecado pelo medo, reforçando novamente o que nós já estamos falando. A gente abandona o pecado, abandona as práticas, nós nos tornamos os crentes, né? Os crentes é por amor. Tem que ser por amor. Se for por obrigação, irmão, se converta de novo. Uma coisa que a Cássio fala muito é sobre o constrangimento. É um amor tão grande que nos constrange a parar de pecar. É isso. Pronto, você falou tudo, cara. É isso aí, resumiu. Porque o amor de Deus me constrange. Constrange. Existe o medo, né? Mas assim, eu acredito que esse medo do inferno, ele tem um lugar, talvez no início da conversão, mas a gente vai ver João falar lá na última carta que o amor, ele lança fora todo o medo. Então, a partir do momento que você começa... Eu acredito que existe espaço para o medo no início da conversão. Geralmente as pessoas se convertem por medo, a maioria das vezes, né? Então, ou é por medo de continuar no estado que está, então ela ouve uma promessa de melhora de vida e ela abraça aquela melhora ali por medo de não agarrar uma oportunidade de ter uma vida melhor a partir daquele momento. Mas a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, que o amor, o verdadeiro amor, o amor na sua plenitude, ele vai lançar fora todo o medo. Então, com o tempo, com o caminhar cristão, as pessoas têm que conhecer ao Senhor, e o conhecendo, amadurecendo na fé, esse medo do inferno, esse medo de condenação e tal, ele vai perdendo força, ele vai dando lugar a um medo que talvez passe não mais a ser só um medo, mas a um pavor de perder a comunhão com ele, né? O salmista Davi, ele vai dizer, Senhor, o Senhor me tira tudo, me tira o trono, me tira poder, mas não retire de mim o teu espírito. Então, o receio de Davi não era perder os bens, não era perder o status social, o medo que Davi tinha era de perder a comunhão dele com Deus. Então, esse medo é algo diferente de um medo de condenação. Então, é uma vontade de manter o relacionamento, é uma vontade de se manter fiel a Deus para que nunca, em momento algum, hipótese alguma, a gente possa estar distante do Senhor, possa estar caminhando longe dele. Então, a gente vê a necessidade das pessoas crescerem. Às vezes você ouve que é pecado, você passa a acreditar que determinada prática é pecado, mas você nunca se convenceu disso. Nunca houve um momento em que você sentou, estudou e entendeu por que aquilo é pecado. Então, por favor, tem alguma área da sua vida que você tem uma dificuldade com algum determinado pecado? Senta. Para estudar as escrituras. Compra dicionário bíblico ou não compra? Na internet aí tá cheio de dicionário bíblico bom. Claro que você não vai encontrar os melhores gratuitos, mas muitos dicionários grátis bons aí. Não tenho dinheiro para nada, irmão. Se você tá pagando a internet para assistir o vídeo, então eu vou te falar uma coisa meio ilícita aqui. Baixa alguma coisa aí, tá? Num PDF da vida e leia. Por favor, a Bíblia, ela diz que o povo perece porque falta conhecimento. Quando a gente entende, não que entendendo você possa não pecar mais, mas quando você luta contra algum pecado ou contra qualquer coisa, quando você tem o maior número de informações possíveis sobre aquilo, o passo para a vitória, ele é menor. Você se joga menos no escuro, você enxerga mais, você compreende mais todas as possibilidades e nuances. Então o sacrifício ele se torna menor, né? Ele é mitigado. Então, por que tal coisa é pecado? Lê a Bíblia, pesquisa,
tem um irmão na sua igreja que tem uma vocação teológica ali, procura esse irmão, pede isso. Ah, mas isso aí dá muito trabalho. Irmão, a gente está falando da sua eternidade. É um trabalho para você permanecer fiel e viver a eternidade em paz. Não é viver com aposentadoria, não. Não é viver mais 20 anos aposentado. É para viver eternamente em paz. Então, eu acho que vale muito a pena essa dedicação aí por um tempo, esse esforço para entender, compreender. Tem um monte de pessoas de alto gabarito hoje no YouTube, pessoas que fornecem conteúdos gratuitos para você assistir, nome de grande conhecimento, principalmente. Aí a gente pode citar alguns aqui, o pastor Luiz Saião, um mestre absurdo, pastor César Cavalcante, outro mestre também. Aí os meninos podem citar outros que eles acharem oportuno. Sempre tem alguém para dar instrução. Carlos Augusto só Vailate. A gente procurar com dedicação, com empenho. Vailate, pastor Augusto Vailate. Então, assim, são homens, tem mulheres também aí que a gente pode conhecer futuramente, que tem aí capacidade de realmente explicar textos bíblicos. Então, assim, tem uma miríade de possibilidades. É só uma questão um pouquinho mais de dedicação e de empenho para entender. Se você entender porque isso é pecado, você vai ter mais força para renunciar. Enquanto você não entende, isso vai durar enquanto você estiver no primeiro amor, que a Bíblia vai dizer, né? Ou como a gente poderia dizer aqui, na paixão. Você consegue dizer tudo não quando você está apaixonado. Tudo é não. Aí o amor ele é trabalhoso, ele leva tempo, dedicação, compreensão da outra parte, negação de si mesmo, com racionalidade, não é mais só pelo sentimento. Então, esse tipo de coisa você precisa. Se você está novo convertido, aproveita esse momento para se aprofundar teologicamente, biblicamente, e conhecer, principalmente conhecer o caráter, o que Deus determina como pecado. Por que X coisa é pecado? Vai lá e estuda. Por que a outra coisa é pecado? Vai lá, estuda e compreenda. E aí você vai cada dia mais fortalecendo o seu intelecto, a sua mente, o seu espírito, que está estudando a palavra de Deus, e não deixe de orar. E você vai criando força, né, estrutura, coluna, para que nos momentos de adversidade, de tentações, você tenha aí uma boa formação para se manter firme durante a peregrinação até a chegada do grande dia e que nós nos encontraremos com ele. Só uma dica aí, antes da gente... Cadê o Léo? O Léo tá aqui. Antes do Léo encaminhar pro final, uma dica. Acho, depende do tempo da promoção, mas você, irmão, irmã, você pode assinar o Kindle Unlimited lá no site da Amazon. Necessariamente você não precisa ter um Kindle, você pode baixar o aplicativo para o PC, Mac ou até mesmo para o seu smartphone. Você paga uma taxa lá e tem uma enormidade de livros que você obtém na sua biblioteca de graça pelo Kindle Unlimited para você ler, né? Para você adquirir mais conhecimento. Uma das opções aí para fugir do torrent, mas se não, só por favor, não entre em bibliotecas russas, né? Como eu já fiz uma vez, que eu quase perdi tudo do meu computador. Meu Deus. Vamos tentar. Essa parte da biblioteca russa corta, irmão, porque senão vai mexer com a cabeça dos irmãozinhos aí, eles vão falar assim, nossa, biblioteca russa? Aonde? Aonde, né? Aí. Vai pra essa linha aí, não, pelo amor de Deus. Então, gente, rapidão, fazendo um tutorial aqui de como você conseguir os livros no Kindle, né? O Kindle é como se fosse uma Amazon, uma Netflix da vida. Você assina o Kindle, se não me engano, eu pago $22 por mês. E tá todo momento aí, ó. Você vai, digita o nome do livro, acha que ele tá de graça no Kindle. Você adiciona na sua biblioteca, é o Pastor Iago Martins. Você tem a opção ali de ler no navegador ou continuar, entre aspas, comprando outras literaturas. Aí, ou você pode ir pelo seu aplicativo, esse é meu aplicativo no meu computador, eu vou ali, atualizo, ele já vai aparecer o livro. Clico nele e ele vai abrir o livro normalmente, a gente vai poder ler ele como se fosse um PDF ali. Totalmente legal, totalmente dentro dos limites. Mas claro, se você não tem condição, aí, né, a nossa orientação do torrent. Amém? Não, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, gente. Eu acho que a gente pode finalizar aqui, viu? Porque eu vou falar pra você. Acho que foi muito bom o assunto que tratamos aqui, que conversamos aqui. E aí o capítulo 7...
nós provavelmente não vamos entrar nele, Paulo continua essa parte da imoralidade sexual e ele puxa para o casamento. E aí ele trata o casamento. Então, o que a gente aconselha você aí de casa, leia a primeira carta aos Coríntios. Se você chegou até aqui e você ainda não leu ela, leia. Vá do capítulo 1 até o capítulo 7. Vai lendo, intercalando com as nossas conversas aqui para você se inteirar no assunto, para te ajudar também. Embora esta aqui é uma conversa entre amigos, o intuito nosso dessa conversa é te auxiliar também, é ajudar te ajudar a ter um norte. Porque o nosso intuito aqui é glorificar a Deus com tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas, com tudo que Ele nos deu. E nós queremos ajudar você também a compreender as Sagradas Escrituras, assim como o Wendel disse, ela é a nossa regra, é o nosso manual, é a nossa palavra, é o nosso guia. É nela que o Cristo se revela, é nela que o Espírito trabalha, e é nela que o Deus Pai é glorificado. Então, leia, volte aqui nas conversas, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E leia o capítulo 7. Paulo vai dar sequência nesse assunto, e aí ele vai dar conselhos importantes aqui sobre o casamento. Eu sugiro que você leia. Se você é casado, leia com a sua esposa. Se você está namorando, lembre-se que namoro, gente... Para começar, acho que namoro nem é muito bíblico, né? Esteja namorando, pensando em casar, então... Leia aquele livro do Iago Martins, Fogo no Parquinho. Leia também. E que o Espírito... O mais importante, acho que de tudo isso, o mais importante, que o Espírito trabalhe no seu coração e te ajude a encontrar um caminho correto, um caminho saudável. Se você não está congregando, já que esse é um assunto que nós estamos tratando aqui, que o Espírito Santo te direcione, te leve a uma comunidade, ore a Deus pedindo isto. É muito importante a comunhão, é muito importante estar perto dos seus irmãos, é muito importante estar em um lugar saudável, bíblico, e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Procure uma igreja... Não corta essa parte. Vou deixar aqui uma dica de leitura. Eu deixei no outro vídeo, mas foi cortado, né? Aqui, ó. Para quem quiser. Boa! A busca... Deixa eu tirar aqui o meu fundo, senão não vai dar para ler, né? Não. Boa. Busca da santidade. Quem que é o autor? Aqui, o autor. Cadê? O tá para cima. Jerry Deu pra ler? Aham. Deu pra ler. Aí, quem quiser, dá uma pausinha no vídeo aí, só pra... O bom de utilizarmos essa nova ferramenta agora é que dá pra gente compartilhar a tela. Posso indicar um livro também? Vocês me permitem também? E aí eu vou até aqui utilizar da dica que o Ângelo deu. Enquanto eu procuro aí... Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Opa, sim. Olha só, esse é um livro que eu aconselho e eu dou de presente esse livro para as pessoas e eu acho que todo mundo deveria lê-lo. É o Discipulado do Bonhoeffer. E como o Ângelo falou, olha só que interessante, ele está gratuito no Kindle Unlimited. Então mas é virtual, muito... tá, gente? Oi, perdão? Pra quem não entende, isso aí é o e-book, é virtual, você vai ter que ler no celular. Isso, é o e-book. Mas ele também tem o físico também, ó, que tá R$38 aqui na Amazon. Você compra o Kindle, ou se você não tiver o Kindle, você pode baixar o aplicativo do Kindle no seu smartphone, ou também no seu PC. Aí fica à vontade, você tem acesso. É isso aí. É um ótimo livro. É muito bom mesmo. Mas é isso, gente. Podemos finalizar... Considerações finais, vocês querem falar mais alguma coisa ou já fechamos com chave de ouro certo. Aqui? Amém. Certo. Deixado. Amém? Nós temos que lembrar de falar isso no início, mas se você gostou, compartilhe, curta esse vídeo, ative os sininhos para receber novos vídeos e que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo possa trabalhar cada vez mais no seu coração. Esse é o desejo nosso aqui, de nós três. Fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E se foi bom para você, pode ser bom também para os seus amigos e para as pessoas próximas. Então não esqueça, falo novamente, não esqueça de compartilhar. Amém? Amém. É isso aí, gente. Fica com Deus. Abraço.